Olá, alunos da Escola Médio, professor Fernando de Filosofia, e vamos para mais uma aula online. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o surgimento da polis, ou das polis, que é o plural. E o que é polis? O que são polis? São cidades. A única diferença é que o pessoal da Grécia Antiga não conhecia esse termo cidade. Esse termo cidade, ele é criado posteriormente com os romanos. Na aula passada a gente falou sobre o mito e a ocorrência da ruptura entre mito e razão, né? A ruptura do mito com a razão, o que ocorreu na Grécia, principalmente pelas questões fortemente ligadas à cultura dos gregos daquela época. Mas pessoal, para a gente aprofundar um pouco mais sobre a cultura grega, sobre como surgiu a filosofia e falar de polis, porque a gente vai falar de polis por quê? Porque a localização na Grécia Antiga ela foi preponderante para os gregos, para que os gregos deixassem os mitos de lado e começassem a pensar de forma racional. E isso tem muito a ver com a criação das polis, tá? E para a gente falar sobre a criação das polis e chegar lá, em todo esse contexto do que foi a filosofia, a gente divide a Grécia Antiga em 5 períodos históricos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá? É importante que vocês saibam, pessoal, que a Grécia, na verdade, ela não era um país naquela época, não era um estado, ela não era uma nação. O que a Grécia era, na verdade, era uma unidade cultural. Nós temos aqui várias polis, Corinto, Tebas, nós temos Esparta, nós temos Knossos, e eram polis independentes. Aqui, esse local, eles não tinham um centro de governo, tá? Cada uma dessas cidades-estados, dessas polis, elas eram, na verdade, autônomas, tá? Apenas havia identidade cultural. E o que era essa unidade cultural? Era a língua grega. Todos falavam a língua grega e tinham também aí mais algumas identidades culturais, tá? Bom, pessoal, a gente vai começar falando do período pré-homérico, que é o primeiro período histórico, em que viviam naquela região da Grécia Antiga 4 povos, basicamente. Os aqueus, os eólios, os jônios e os cretenses. Mas quem realmente dominava essa área aqui, né, esse local no período, era o povo de Creta e o povo aqui dessa área peninsular, mas assim, há relatos, né, há fatos, há livros que falam também que havia uma junção dos dois aqui, mas na verdade era o pessoal de Creta e o pessoal, os aqueus, que tinham como cidade principal Micenas. Então eles ficaram conhecidos como a civilização creto-micênica. A junção dos cretenses com os aqueus, tá? Com os cretos e o pessoal que viviam em Micenas, cidade de Micenas, civilização creto-micênica. O fato de Creta estar localizado em local ilhado é fundamental para o aprimoramento de técnicas de navegação. Ó, pessoal, Creta, uma ilha, propícia à navegação. Como é que esse povo ia ficar aqui? Claro que eles iriam desenvolver habilidades de navegação. E essas habilidades, essas técnicas de navegação também fizeram com que eles fossem experts, fossem bem experientes na arte do comércio, tá? Além das técnicas de navegação, eles tinham técnicas de comércio, né? Os cretenses também viviam uma vida urbana em suntuosos palácios e praticavam o comércio. Além do comércio, eles tinham o conhecimento a respeito da escrita, eles já tinham a escrita lá, eles já conheciam a moeda, era o que facilitava o comércio para eles, e eles eram um povo bem desenvolvido para essa época aqui, tá? Podemos dizer que era um pessoal que já tinha uma certa evolução em relação à cultura da época, tá bom? Só que eis que os cretenses, pessoal, eles viviam uma vida urbana e eles são invadidos pelos dórios, né? Aquela região da Grécia é invadida pelos dórios. Esse povo dório, eu equiparo eles a os bárbaros. Eles não tinham o mesmo conhecimento cultural, né? A mesma evolução aqui
desse pessoal da Grécia Antiga. E eles invadem a Grécia, surgindo um colapso dessa civilização creto-micênica, a destruição do comércio, eles destroem as obras, eles destroem toda a cultura creto-micênica, e isso faz com que há uma ruralização da economia, tá? Eles deixam de viver uma vida de comércio para viver uma vida mais agrária, principalmente porque os dórios não tinham, como eu disse, esse conhecimento das técnicas de navegação como o pessoal creto-micênico, não tinham uma evolução cultural como os creto-micênicos, e como eles destruíram tudo, eles não puderam aproveitar e eles não conseguiram absorver essa cultura desse pessoal aqui creto-micênico, tá? Então, com a invasão dos dórios, nós temos também a saída de vários gregos fugindo dessa guerra, né, para não serem mortos, alguma coisa, o que a gente conhece como a primeira diáspora grega. O que é diáspora? Diáspora é você fugir do seu local de morada para outra região, fugindo ou de uma guerra, ou de uma situação de fome, ou por exemplo, a gente tem aí no momento aquele pessoal fugindo daquelas guerras lá do Oriente, fugindo daquele pessoal do Estado Islâmico, fugindo da fome, e aquilo é uma diáspora, eles estão saindo do local de morada deles, da terra natal deles, procurando abrigo e refúgio em outras terras, tá? E aí nós temos a decadência das cidades e a dispersão populacional para ilhas ali em volta do Mar Egeu, tá? Ali para a Ásia Menor, essa região aqui, pessoal. Os dórios vêm, essa região aqui, invadem a Grécia, invadem Creta, e o pessoal da Grécia vai para onde? Vai para essa região aqui do Mar Egeu, a Ásia Menor, aqui para essa área que a gente conhece como Grécia Oriental, tá? Aqui nós temos uma representaçãozinha dos dórios, né, povo belicoso. Por que eles eram belicosos? Por que esse povo tinha aí por que eles venceram os gregos, vamos dizer assim? Eles já tinham o conhecimento do metal, eles já usavam o metal em suas batalhas, tá? E eles não tinham o mesmo desenvolvimento cultural, o negócio deles era guerra, o negócio deles era realmente ir para o embate, tá? E com isso, a escrita é deixada de lado, o comércio, né, toda aquela cultura creto-micênica é deixada de lado. Bom, com isso, com essa vida mais agrária, surgem pequenos núcleos familiares que passam a se juntar e formar o que chamamos de genos. E esses genos, esses grupos familiares, eles eram comandados por um pater. O que é um pater? Era um pai, era alguém mais velho, algum líder desse genos aqui. Apesar de ter um líder, a terra era de propriedade de todos e a sociedade era mais coletivista. Olha que coisa mais linda, todo mundo é dono de tudo. Todo mundo é dono da terra, todo mundo é dono do que planta, todo mundo é dono do que colhe, né? A produção é de todos. Que coisa mais linda viver nessa vida coletivista. Só que com o tempo houve um aumento populacional lá na Grécia e ficando evidente que não haveria terra para todos, para que todos pudessem produzir o seu alimento. Por que isso? A Grécia não é grande? Pessoal, vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Aqui nessa área litorânea até existem terras férteis, mas a Grécia ela é uma região tipicamente montanhosa, com poucas terras férteis. Então chega um momento que o aumento populacional vai gerar instabilidade social. E aí esse pessoal dos genos, eles também querem se proteger. O que eles fazem? Eles começam a juntar os genos em fratrias, as fratrias em tribos, as tribos em demos e os demos em polis. E aqui está a raiz do surgimento das polis. É a junção dos genos, né? A junção desses vários núcleos familiares e depois dessas tribos até chegar na formação de uma cidade, tá? Nós tínhamos os paters que eram líderes dos genos passam então a ser proprietários de terras, né? Começa a instituição da propriedade privada aqui. E nós temos os eupátridas, que nada mais eram do que filhos dos paters. A gente chama de homens bem-nascidos, porque eles eram nascidos desses antigos líderes e agora importantes proprietários de terra. Nós temos aqui uma representaçãozinha do que eu estou falando para vocês, né? A invasão dos dórios, depois
a ruralização, né, a vida mais agrária, né, unidade familiar, aumento populacional, luta entre guenos. Aí nós temos os eupátridas, né, os bem-nascidos. Nós temos o crescimento da metalurgia, navegação. Eles retomam a escrita, né, com isso. E nós temos a segunda diáspora grega, em razão do aumento populacional e da falta de terras férteis, e aí vai surgindo a polis, tá? E quem que sai aqui dessa região em busca de terras férteis, pessoal? Quem que sai aqui dessa região? Aqueles que não eram eupátridas, aqueles que não eram pátrias. Então eles vão aqui não só por essa região do Mar Egeu, para essa região do Mar Egeu, eles vão também aqui para a região do Mar Mediterrâneo em busca de novas terras, de terras férteis, né? Eles não queriam nem passar fome e nem, de repente, se tornarem escravos desses pátrias, desses eupátridas, o que era muito comum naquela época, né? Você, sei lá, pegava um empréstimo ou de moedas ou um empréstimo de algum produto que se plantou, e se você não pagasse, você virava escravo. Ah, mas quanto tempo? Até a quitação da dívida? Não, para a vida inteira, tá? Então, era dessa situação que eles estavam fugindo, o que é conhecido como a segunda diáspora grega. Primeira diáspora, eles fugiram da guerra, né, fugindo dos dórios para não serem mortos ou para não serem feitos escravos, alguma coisa nesse sentido. E a segunda diáspora grega, que é fugindo da Grécia em razão da ausência de terras férteis, tá? E com a segunda diáspora grega, a gente entra aí no período arcaico, que vai de 800 a 600 a.C. Nós já temos aí o governo das polis, através dos eupátridas, os eupátridas que se juntam, né, com a junção dos guenos, das fratrias, das tribos. Ainda existem os eupátridas, que são uma espécie de aristocratas, pessoas aí que têm um certo poder, porque eles têm a maior quantidade de terras, e eles elegem um rei, uma pessoa em que eles possam confiar o poder, né, o governo da polis, que é conhecido como Basileu, o rei. Só que mesmo com o Basileu, há participação desses eupátridas na discussão dos rumos da polis, tá? Então nós temos aí, né, os primeiros passos da política. São passos bem pequenos da política, porque só os eupátridas, só os bem-nascidos que discutem com o Basileu os rumos da polis. Não é qualquer pessoa não, viu? Bom, foram aproximadamente 1000 polis criadas nesse período, né? Período, a gente chama aqui de arcaico, entre o período, nesse período arcaico, aproximadamente 1000 polis. Nós temos as principais polis, Esparta e Atenas. Esparta, que era uma polis mais voltada para situação militarizada, né? Eles eram um pessoal mais belicoso, mais voltado para a guerra, né? Eles tinham a cultura daquele guerreiro belo, bom, aquele que luta, né, pelo seu estado, pela sua cidade, pela sua polis. Enquanto que Atenas, nós temos mais aqui o comércio, né? Eles desenvolvem mais o comércio, eles retomam aí o comércio marítimo, as técnicas de navegação, e investem muito na sua evolução política. E é de Atenas que a gente vai ver o florescer da democracia, o florescer da política em si, não só da democracia, mas da política. Pessoal, em relação à aula hoje é isso, né? No final do material aqui nós temos 4 questões para vocês responderem. Respondam, tirem fotos e enviem para o meu WhatsApp de forma privada. Aqui no material vocês têm o número do meu WhatsApp, e também lá no grupo de vocês vocês conseguem o número do meu WhatsApp. Por hoje é isso. Um abraço, pessoal.